Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Thaís. Hoje eu vou resolver com vocês essa lista de exercícios 2 de projeção cotada, desenvolvido pela professora Ellen, que essa lista aqui vocês vão ter que entregar como uma forma de avaliação da segunda nota, a nossa P2, tá? Então, primeira informação que a gente tem aqui é que vamos considerar o centímetro como unidade de todos os exercícios aqui embaixo, tá? Começando lá pela primeira, nós temos que determinar as horizontais desse plano alfa. O plano alfa está contido pelos pontos A, B e C. Então, nós temos aqui as coordenadas dos pontos A, B e C. E a gente vai encontrar eles, então, aqui na nossa malha cartesiana, tá? Então, o ponto A, ele tem aqui as coordenadas dele de 4 em X, 2 em Y e 5,2 de cota. O B tem coordenada de 2 em X, 7 em Y, 8,9 de cota. E o C tem coordenada de 10 em X, 3 em Y e cota de 10 também, nesse caso, ok? Então, vamos aqui encontrar esses pontos. Se eu utilizar essa folha quadriculada aqui, né, que eu já estou utilizando ela, deixa eu mostrar pra vocês o papel quadriculado, milimetrado, né? Então, a cada um quadradinho, a gente tem 1 centímetro, né? Posso utilizar aqui como contagem. Então, vamos lá. O 4, ele anda 4 em X, 2 em Y, né? Então, eu venho 4 em X, faço uma reta aqui de qualquer tamanho fraquinha para localizar o ponto A. E 2 em Y, então, posso vir aqui em 2 no Y e fazer essa marcação aqui. Já localizei o ponto A, linha. A cota dele vai ser 5,2, tá? Pro ponto B, nós temos 2 em X, então, marcamos aqui no 2 em X, uma reta vertical, de altura qualquer, e 7 em Y. Então, aqui no Y, a gente vem e marca o 7. Aqui encontrei o ponto B' de cota 8,9. E por último, o C, que tem afastamento 10 em X. Marcamos aqui pra cima e 3 em Y. Então, venho no 3 aqui e marco uma horizontal, tá? Então, nesse encontro, nós temos C' de cota 10. Se nós temos que encontrar as horizontais desse plano, a primeira coisa que a gente pode fazer é localizar os dois pontos extremos de cota, pegar o ponto com menor cota e o com maior cota e ligar esses dois pontos. Por quê? Quando eu vou de 5 até 10, em algum momento dessa reta aqui, desse segmento, eu vou ter a outra cota do outro ponto, que é 8,9. Por isso, eu vou ligar aqui o A com o C. Então, esse aqui é o segmento, né? É a reta, uma das retas desse plano, né? Então, vou até dar uma prolongada aqui e colocar ele de R', que esse R' aqui, ele tá pertencente ao plano alfa, que é contido por ABC, né? Então, qualquer reta que eu passe por esses 3 pontos são retas pertencentes ao plano. Então, nessa reta R aqui, em algum momento dela, nós vamos encontrar essa reta aqui, de cota 8,9, que corresponde ao ponto B, certo? Bom, só reforçar aqui que ficou torto. Bom, eu posso escolher qualquer um dos dois pontos, né? Marcar a partir do ponto A, para fazer o tales, e vai vir com a régua. Então, o primeiro ponto aqui é 5,2. Se eu marcar mais 8 milímetros, eu encontro o ponto de cota 6, porque eu estou agora aumentando, né? 6. Mais uma unidade, agora 1 centímetro completo, eu tenho
o 7, mais 1 centímetro completo eu tenho o 8, o 9 e o 10, que esse 10 eu vou ligar aqui com o C. Mas eu já vou marcar também o 8,9, né? Então, aqui antes do 9, né? Aqui é o 9, aqui é o 10, então 8,9. Então, 7, 8, 8,9, 9 e 10, tá? Então, agora eu vou ligar esses pontos aqui, ponto 10 com o ponto 10. Já vou usar ele como paralela para passar até o 8,9. E o outro ponto que eu preciso saber nessa reta R aqui. Vou colocar o nome dele em outra cor, só pra gente já identificar aqui. Que esse daqui vai ser o nosso D' com cota 8,9, tá? Então, eu tenho um ponto sobre a reta, que essa reta pertence ao plano. Se eu ligar esse ponto que eu acabei de encontrar com o meu ponto B, nossa, ficou bem forte. Ai, eu marquei direto de caneta, então cuidado quando forem marcar, marquem primeiro de lápis. Ai, que tragédia. Ó, mas essa daqui, então, é uma horizontal de cota 8,9, tá? Então, como o exercício pediu pra gente representar as horizontais, aqui eu tenho uma horizontal de 8,9. Se eu passar uma paralela por ela, pelo ponto de cota 10, aqui eu já tenho outra horizontal de cota 10, tá? E aqui eu tenho uma horizontal, por exemplo, de cota 5,2, tá? Então, as horizontais são paralelas entre si. Vou até reforçar a correta aqui em azul, né? Pra vocês não confundirem. Então, desconsiderem essa cor de rosa aqui, que foi eu de marcação, tá? Bom, então aqui nós temos 3 horizontais dessa reta, então já estaria resolvido com as horizontais representadas aqui. Agora, para o exercício 2, nós temos que determinar alfa-π do plano alfa. O plano alfa está contido pelos pontos ABC novamente, e eu tenho que encontrar alfa-π. O que significa alfa-π? Significa cota zero, que eu encontro entre o plano alfa com o plano π, tá? Então, vamos desenhar aqui embaixo uma nova malha cartesiana. E eu já venho. Tcharam! Aqui tá a nossa malha cartesiana já. Aqui os nossos pontos, coloquei aqui em cima, A com 10 de afastamento em X, 4 de afastamento em Y, cota 1. O B tem 5 de afastamento em X, 8 de afastamento em Y e cota 6. O C tem 3 de afastamento em X, 4 de afastamento em Y e cota 3. Nós temos que encontrar o alfa-π desse plano aqui. O plano está contido pelos 3 pontos. Então, bora lá. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode ligar os pontos de cotas mais extremas do nosso plano, que a gente tem uma cota 1, uma cota 6. O 3 vai passar em algum momento nesse segmento aqui. Então, em primeiro momento, a gente vai ligar o A com o B, para ser uma das retas do nosso plano, tá? Então, eu liguei eles aqui e eu já vou nomear ela de reta R', que é uma reta do plano alfa, tá? Agora, eu vou subir talhes, né? Posso subir em qualquer uma das direções, vou subir utilizando, inclusive, os quadradinhos aqui da folha milimetrada, né? Então, aqui o meu A já é 1 unidade, aqui já seria 2 unidades, aqui seria 3 unidades, aqui seria 4 unidades, 5 e 6, né? Então, eu vou ligar o 6 com o B. Lembrando que essa auxiliar aqui que a gente criou aqui
Ela poderia ter qualquer angulação, tá? Eu só aproveitei as linhas do próprio papel milimetrado. Mas poderia ser qualquer outra inclinação. Eu vou ligar ele com o B. E aí, eu alinho aqui com o B e vou passar por qual ponto? Pela cota 3. Então, eu encosto aqui e trago por paralela até o ponto aqui de cota 3. Aqui eu tenho um ponto de linha com cota 3, né? A partir do momento em que eu ligo o ponto de linha com o C, eu encontrei uma das horizontais do plano. Tá? Essa aqui é uma horizontal de cota 3. Mas a gente quer a horizontal de cota 0, porque a gente quer o traço, né? O alfa-pilinha. Então, eu teria que encontrar aqui uma unidade aqui de cota 0. Então, eu poderia fazer o que nesse caso? Poderia passar aqui uma paralela do Tales ainda, localizando o segundo, a cota 2 aqui, poderia chamar ele, por exemplo, de ponto E', linha de cota 2. Nesse caso, a gente tem várias formas de descobrir, tá? Mas uma das formas que a gente vai utilizar é o intervalo. Utilizando o compasso, eu posso vir aqui de A até o ponto E, que possui, então, uma unidade de distância, e jogar a partir do A aqui para baixo. Na reta R ainda, tá? Esse ponto que eu acabei de encontrar, ele poderia ser chamado aqui do ponto F' de cota 0, porque eu marquei uma unidade para baixo. Então, a gente tinha uma graduação aqui, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um para baixo seria 0, utilizando essa medida aqui de A até E, ok? A partir desse momento, em que eu já tenho uma das horizontais e eu já tenho o ponto de cota 0, eu só tenho que passar uma paralela dela aqui por baixo, tá? A partir desse momento aqui, eu já encontrei o meu alfa pi linha, que seria a mesma coisa que uma horizontal aqui de cota 0. Tranquilo? Então, essa daqui é a resolução desse exercício 2. Para o exercício 3, a gente vai ter que representar uma das retas de declive do plano alfa, que está contido por A, B e C, e é um plano qualquer dado, né? Então, ele dá aqui as coordenadas do ponto A, B e C, e aqui nós já temos, como base mágica, os pontos representados na malha cartesiana. Então, a gente tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. A gente vai pegar os pontos mais extremos das nossas cotas, que é 1 e 5. Por quê? Porque o ponto 2 vai passar aqui em algum momento no meio disso. Então, nós viemos aqui, marcamos de B e C, nós temos uma reta chamada R', tá? Podemos fazer um Tales aqui em qualquer um dos pontos. Eu vou usar o C e vou usar aqui no próprio milimetrado para marcar as unidades de cota, tá? Então, aqui nós temos a cota 1, aqui temos a 2, temos a 3, temos a 4 e a 5, ok? Eu vou ligar o ponto 5 com o 5 aqui e vou passar uma paralela desse Tales, pode colocar aqui auxiliar, né? Vou passar um Tales do 5 pelo ponto 2. Com isso, a gente encontrou um outro ponto que nós vamos chamar de E' de cota 2, tá? Então, se eu ligar aqui o A com o E, nós temos a nossa horizontal de cota 2, tá? Como o exercício está pedindo uma das retas de declive, a gente já sabe que as retas de declive formam 90 graus com a horizontal, né? Com todas as horizontais. Então, eu já posso vir aqui e traçar direto uma reta de declive. Lembrando que eu posso fazer esse movimento aqui do esquadro para formar 90 graus, ou posso também apoiar o meu esquadro de 45 na reta do horizontal, encostar o esquadro aqui nessa lateral
da hipotenusa do esquadro de 45 e deslizar aqui para baixo, tá? Em qualquer ponto. Nesse nível, a gente já tem aqui uma reta de declive. Tá? Tem que deixar uma bem mais forte e uma paralela mais fraquinha. Tá? E menor também. Deixa eu posicionar aqui novamente. Olha só, posso fazer uma um pouco mais fraca, paralela. Essa daqui seria uma reta de declive do plano alfa. E como é isso que ele pediu, representar uma das retas de declive, aqui nós já temos a resposta. Aqui nós temos o exercício 4, que seria encontrar o ângulo θ que o plano alfa forma com pilinha, sendo dados, então, a reta de declive, tá? A reta de declive está contida por A e B. Então, nesse caso, a gente vai fazer, novamente, as coordenadas cartesianas. Olha só, aqui nós temos os pontos já localizados na malha, tá? Ponto A, contido por essas cotas aqui, por essas cotas não, por essas coordenadas. 4 em X, 6 em Y, 3 em Z, né, que é a nossa cota. Sempre aconselho vocês fazerem aqui, né, indicarem os planos X e Y para vocês saberem onde marcar, né? O B tá em 7, 2 e cota 6, tá? E aí o exercício já passou a informação de que A e B são a própria reta de declive, tá? Então, por isso que aqui eu já pude marcar ela como A e B passando pela reta de declive de linha alfa, tá? Como a gente tem que encontrar esse ângulo, o que a gente vai fazer para encontrar o ângulo? Nós vamos rebater essa reta de declive por esses pontos A e B. Eu vou jogar aqui a partir de A para cima, uma reta qualquer, e a partir de B também para cima, uma reta qualquer também. Tá? E agora, nesse momento, a gente vai marcar aqui os centímetros. A partir do A eu tenho 3, né, que é a cota do A, e a partir do B eu tenho 6, que é a cota do B. A partir desse momento eu venho e encontrei os pontos A'1, os pontos B'1. Eu ligo esses dois pontos rebatidos aqui, e essa aqui já é a nossa reta D'1, né, que é a nossa reta de declive sendo rebatida. Se eu fosse fazer o prolongamento dela aqui, né, a reta de declive encontra em algum momento nessa reta rebatida. E esse ângulo aqui já é o próprio ângulo θ do alfa com o pilinha, tá? Então, quando o exercício pedir para encontrar o ângulo que o plano forma com alfa com o pilinha, é só indicar ele dessa forma aqui. Essa daqui já seria a resposta, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa para o exercício B. E agora vamos lá para o 5. Nós vamos representar um plano que contém uma reta dada R e forme um ângulo com pilinha. E aqui embaixo ele foi dado qual é o ângulo que vai formar. Essa reta dada, ela vai ser contida já pelos pontos A e B, então só vou encontrar os pontos A e B e formar o ângulo dado. Olha só, para o exercício 5, ele deu uma reta H, né, contida pelos pontos A e B. Percebam que aqui a cota de A e de B, os dois já são a mesma cota, 3 e 3, então significa que quando eu desenho aqui os pontos, localizo eles, eu realmente já tenho uma horizontal de cota 3, né? Tá pedindo para representar um plano. O plano ele precisa ter 3 pontos não colineares e nós já temos 2, né? E um ângulo. Significa que depois que a gente já tem aqui a horizontal, nós precisamos encontrar a reta de declive para determinar essa inclinação do plano. Então, se ele vai ter, vou ter inúmeras retas de declive, né? Posso determinar uma qualquer aqui nesse meio de segmento mesmo, tá? E a partir dela, aqui eu já tenho um ponto que eu vou chamar de C', né? De cota 3. E aí eu vou marcar a partir dela
os 30 graus que o exercício já me forneceu, né? Então, significa que eu preciso criar aqui uma condição de 30 graus, seja para esse lado, tá? Eu vou criar para esse lado aqui, só para vocês já localizarem aí também para esse lado que tá mais nítido aqui, né? Nossos pontos. Então, eu encostei aqui atrás meu esquadro e vou deslizar ele aqui para a direita até passar pelo ponto. Vamos lá, que eu vou tentar representar de um jeito mais. Olha só, posso encostar o esquadro aqui na lateral também e deslizar para cima, né? Significa que aqui eu já tenho a condição dos 30 graus. Esses 30 graus aqui já estão representados aqui, tá? Bom, se eu já tenho aqui os 30 graus representados através da reta de declive e aqui eu já tenho uma horizontal, eu já tenho representado o meu plano, tá? Então, nesse caso, aqui já está representada a reta vamos chamar ela de reta R', tá? Então, esse R' a gente colocou uma condição dele pertencer ao nosso plano qualquer, tá? Porém, a gente precisa ainda de mais como a condição são 3 pontos não colineares, aqui a gente tem os pontos colineares, né? Então, a gente vai determinar mais um segundo ponto nessa segunda reta aqui, pra gente determinar que essa reta vai fazer parte, vai delimitar esse plano. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso só traçar aqui através de um ponto qualquer um ponto rebatido, né? Tanto aqui quanto vamos chamar ele de D', né? Aqui ele vai estar na reta R, aqui a gente vai ter ele aqui também. Como se eu tivesse, na verdade, ele rebatido aqui, né? Então aqui ele não vai ter a cota. A cota em si vai ser lá na reta de declive. E qual vai ser a cota dele? Se eu estou assumindo aqui o 3 como ponto inicial, vai ser essa dimensão que eu acabei de marcar ali, né, em um lugar qualquer, que ela tem 2, aqui a gente tem 2,7 de afastamento, né? Então, eu vou somar esse valor aqui com esse 3. Então, no caso, a cota do D seria 5,7, tá? Então, nesse caso, eu já tenho esses 3 pontos aqui no colineares. Tranquilo? Então, dessa forma, eu já teria resolvido esse exercício. A mesma coisa aconteceria para esse exercício B do 5. Só que aqui, ao invés de 30 graus, o ângulo formado é 45. E aí, vocês formam esse 45 para cá e encontram um outro ponto aqui na reta de declive com a cota dele, tá? E assim a gente tem um plano delimitado pelos 3 pontos aqui e pela reta de declive dele também. Tranquilo? Então, com isso a gente termina a lista 2 de exercícios.